Josué, capítulo de número 24. Quero desde já agradecer. Falei com o presbítero Valdir essa semana, disse que ele estaria aqui. Não contava que ele estivesse lá na matriz, né? Mas quando o compromisso convida, o obreiro tem que estar sempre disposto. Trago um abraço para o meu pastor Carlos Henrique, meu dirigente na congregação de Pantanal, a essa amada igreja, esse ministério. E quis Deus que eu trouxesse essa palavra. Peço, irmãos, que a partir do versículo 14, Josué 24, a partir do versículo 14, em nome de Jesus. Josué, capítulo de número 24, a partir do versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podeis se sentar, dando glória a Ele que vive e que reina para todos sempre. Os irmãos conhecem essa passagem até um pouco melhor do que eu, acredito assim. A passagem do livro de Josué, no capítulo 24, as crianças cantaram aqui. Acredito que elas conhecem a história da cidade de Jericó, vencida pelo povo de Deus, sob a direção de Josué, quando passaram o Jordão e foram em direção à cidade chamada Jericó. Os feitos de Josué se deram após a morte de Moisés. Josué acompanhava Moisés o tempo inteiro. Moisés estava no templo, dentro da tenda, Josué estava na porta. Moisés subia o monte, Josué ficava no pé do monte, aguardando Moisés. Foi o substituto imediato de Moisés. Quando Moisés morre, e Deus se revela a Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. E Deus vai dar uma série de instruções para Josué, dizendo para Josué ser forte e corajoso, dizendo para Josué não se apartar do livro da lei. Deus começa a orientar Josué em toda a sua obra. E eu acho interessante isso, irmãos, só para nós começarmos. Josué foi obediente a Deus e serviu ao seu líder. Foi instrumento de Deus na vitória do povo de Deus, quando o povo enfrentava os adversários. Lá estava Moisés com a sua mão levantada e Josué na batalha, guerreando, pelejando. Enquanto Moisés estivesse com a mão levantada, Josué e os soldados eram vencedores. Quando Moisés arriava a mão, os exércitos contrários começavam a vencer. Então subia para poder levantar a mão de Moisés, para poder deixar a mão estendida, e Josué na batalha. Aonde Moisés estava, você podia procurar que Josué estava por perto. Aonde Josué estava, você podia olhar em volta que Moisés estava por perto. Muitas das vezes, irmãos, nós preferimos estar perto de quem não contribui com a nossa vida, e estamos perto daquele que nos leva para baixo. Eu te convido hoje a observar com quem você anda, porque quem você anda vai fazer uma diferença na sua vida. Se você anda com quem está adorando
porque Deus tem grandes vitórias para realizar na sua vida. Se você anda com quem Deus está trabalhando, se prepare, porque Deus, quando continuar a história, Deus vai continuar trabalhando agora na sua vida. Passado o período todo de Josué com Moisés, e agora Josué sozinho, com Deus, na direção daquele povo. Josué faz vários concertos para que Deus continuasse abençoando o povo, para que o povo continuasse servindo ao Senhor. Há uma passagem agora que Caleb, que subiu com Josué e mais 10, Caleb que subiu com Josué e mais 10 para vigiar a terra, aonde Caleb chega para Josué e fala: Josué, tu está dirigindo a terra, e a minha parte cadê? 45 anos se passaram, eu estou com a mesma força. Agora Josué começa a distribuir a terra e dá a parte a Caleb. Josué também é um administrador. Além de ser um orientador, ele agora é um administrador. Às vezes nós queremos algo do Senhor. E agora eu volto um pouco para Josué, quando ele estava na porta da tenda. Quando Moisés estava julgando o povo, estava lá Josué olhando como é que era o negócio. Quando Moisés estava ali administrando, mais de 5, tem historiadores que dizem que eram 1 milhão de pessoas que saíram do Egito. Outros dizem 5 milhões de pessoas que saíram da terra do Egito. Você imagina administrar um povo desse? Josué estava ali perto de Moisés. O que Moisés fazia, Josué estava olhando. Quando chegou a hora de Josué administrar, ele já sabia como fazer, porque ele estava observando. Eu acho interessante, sabe o que, irmãos? Eu e você queremos receber algo do Senhor, mas não nos preparamos para receber. Eu e você queremos algo do Senhor, mas não estamos nos preparando para receber. Como é que o crente se prepara para receber a bênção? Vindo no culto de doutrina. Aí uma pergunta é rápida, não precisa você me responder. Quem vem para o culto de doutrina aqui? Não responda. Aí tem escola bíblica dominical, lá é uma escola para você aprender também. Josué estava na escola dominical, Josué estava no culto de membro, Josué estava na Santa Ceia, Josué estava presente para aprender. Sabe por quê? Vai chegar uma hora em que a obra vai requerer a sua ajuda. Mas será que você está preparado para isso? O dirigente não veio, ele tem que assumir o segundo. Mas se o segundo não estivesse aqui, você estaria preparado para assumir? Não estou capacitado, mas estou preparado, porque quem capacita é Deus. Aleluia. Eu não tenho uma capacitação teológica, mas eu tenho a minha frequência e eu sei como é que funciona. O culto começa a gente orando, depois vamos ali cantar 2 ou 3 hinos, ler a palavra introdutória, distribuir para você. Como é que você aprende isso? Prestando atenção no que acontece dia a dia. Se você perguntar para o irmão qual foi a leitura de domingo passado, sabe qual é a resposta? Não sei. A lição da revista de hoje de manhã, sabe qual é a resposta? Não sei. A leitura que foi feita agora, alguns minutos atrás, da leitura introdutória, não sei. Deus está procurando novos Josués para estarem à frente, mas para estar à frente tem que estar capacitado, ou melhor, preparado, porque quem capacita é Ele, porque a obra é dele. Chega agora ao ponto de Josué está ali fazendo concerto com o povo, conhecedor das maravilhas. Imagina, ele viu Moisés tocando o mar vermelho e o mar se abriu e ele passou por o povo. Ele estava com Moisés, como Moisés no deserto, toca na rocha e sai água da rocha. Josué, ele estava, quando vieram as cordões
servir de alimento para o povo. Josué estava presente quando o maná descia do céu de madrugada, o pão como orvalho sobre a terra. Josué estava vendo todos os milagres de Deus. Ele viu quando Deus fechou o mar vermelho e morreu o exército de Faraó. Agora o povo quer servir a outros deuses. Agora o povo quer adorar outros deuses, porque acha que Deus não fez o suficiente para eles. Josué agora vira para o povo e começa a lembrar-lhes de tudo que Deus tinha feito. E uma pergunta que Josué faz, e aqui eu quero trazer para os irmãos: não são os questionamentos que fazem a diferença, não são as adversidades que fazem a diferença, não são os problemas que fazem a diferença, mas o que faz a diferença são as respostas que nós damos aos nossos questionamentos ou aos questionamentos dos outros. Porque Josué chega agora e pergunta: quem vocês vão servir? Aleluia. Vocês vão servir aos deuses dos seus pais? Quando atravessaram o rio, vocês vão adorar aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando? Escolhei para vós hoje a quem servis: a esses deuses ou ao Senhor? A resposta de Josué, a sua própria pergunta foi essa. Eu não sei qual vai ser a sua resposta, eu não sei qual vai ser a sua atitude, mas eu e a minha casa, não importa o problema que estivermos passando, não importa a adversidade que estivermos passando, não importa o momento ruim ou bom que estivermos passando, eu e a minha casa, pode estar tudo desmoronando lá fora, o gato pode correr atrás do cachorro, pode estar tudo ao contrário lá fora, eu e a minha casa, os outros podem até adorar os deuses falsos de madeira, pau, tijolo, cimento, mármore, pedra, de granito, não importa, eles podem fazer o que quiserem, mas a minha resposta é o que faz a diferença. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa mesma linha, agora Jesus, no Novo Testamento, faz uma reunião e dá uma palavra dura para o povo. Sabe o que acontece quando uma palavra dura vem para nós? A gente faz biquinho, cara feio, não quer ouvir, porque a gente quer ouvir, sabe o quê? Hoje é o dia da sua vitória, hoje é a noite que preparou a tua bênção, hoje a porta está aberta, é chave disso, é chave daquilo, é chave daquilo outro. Mas quando alguém vem e diz assim: se conserta, se prepara, porque Jesus está voltando, não está bom do jeito que você está, você precisa melhorar. Sabe o que acontece? A gente faz biquinho, porque a gente não quer ouvir uma palavra de repreensão, a gente quer ouvir: o céu vai se abrir, vai ser derramado isso, vai ser derramado aquilo, mas nessa noite há uma festa, uma celebração aqui. Nós estamos aqui nessa festividade, a festividade, proibido, sabia? É uma festividade, porque Jesus pode voltar hoje, e hoje é o último dia que a gente está aqui. Eu encaro essa pregação como uma pregação de festividade. Eu preciso estar preparado para ouvir. Isaías veio para Ezequias e disse: prepara a tua casa, essa doença que você está para morrer. Ezequias vira para a parede e chora. O Senhor muda o cativeiro, mas o profeta foi e falou aquilo que Deus mandou ele falar. Se vocês querem morar no céu, eu tenho uma notícia para dar para vocês: é preciso melhorar.
Tá bom do jeito que tá, Presbítero Beto. Eu venho lindo, vem chutando barro pela rua, umas pedrinhas que aparecem, eu venho, adoro, vou para casa, vou ver Fantástico, vou ver a notícia. Tá bom não. Tá bom não. Tem jovem morrendo sem Jesus, tem criança morrendo sem Jesus, tem adulto morrendo sem Jesus, tem velho morrendo sem Jesus, e a gente acha que está bom do jeito que está. A nossa família está indo de mal pior, está bom, vamos levando. O negócio é assim mesmo, está bom nada. Não importa o que está acontecendo, eu vou servir ao Senhor, mas eu tenho que servir ao Senhor com as respostas certas. Jesus dá um discurso duro. Deixa eu usar um termo aqui que eu estou segurando, mas eu vou falando. Qualquer coisa, eu não posso falar com o prefeito Valdir, que foi o prefeito Gilberto que falou. O povo meteu o pé, ralou o peito, sangou fora, foi embora, deu as costas para Jesus, só porque Jesus falou: raça de víboras. O discurso de Jesus foi esse: se arrependam. Toda gente, quando era linda, conhece a lei, mas não pratica a lei. Conhece a palavra, mas de vez em quando deixa ela de lado. Sabe a Bíblia de cada rabo, mas gosta de falar mal do irmão, gosta de ficar pensando coisas que não deve pensar, gosta de fazer bagunça quando não é para fazer. Conhece a palavra. Jesus estava falando isso para eles. 2015, 1º de fevereiro de 2015, se prepare.